A história de Moisés abrindo o Mar Vermelho é uma das narrativas mais duradouras de todos os tempos. É uma história de fé, coragem e o poder do espírito humano. Uma história contada e recontada por milênios, inspirando admiração e espanto em igual medida. Mas o que realmente aconteceu no Mar Vermelho? Foi uma abertura literal das águas, um milagre divino orquestrado por um poder superior? Ou existe uma explicação mais racional, mais científica, para esse evento extraordinário? Essas perguntas intrigam historiadores, cientistas e teólogos há séculos. A história do Êxodo, com a abertura do Mar Vermelho como seu ápice, continua a ressoar com pessoas de todas as fés e origens. É uma história que fala ao âmago do que significa ser humano, nossa capacidade de fé, nossa resiliência diante da adversidade e nossa esperança duradoura por um amanhã melhor. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre histórias fascinantes como esta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e inspiração. Para compreender a magnitude do milagre no Mar Vermelho, precisamos primeiro entender a situação dos israelitas. Eles estavam presos em uma terra estrangeira, vivendo sob o jugo de um império poderoso e implacável. Por gerações, eles suportaram a brutal realidade da escravidão no Egito. Homens, mulheres e crianças eram forçados a realizar trabalhos extenuantes, sem qualquer esperança de alívio. Forçados a trabalhar sob o domínio opressor do faraó, seus clamores por liberdade eram ignorados. A cada dia, suas forças eram drenadas, e suas esperanças esmagadas. Sua existência era de sofrimento e adversidade. O futuro parecia sombrio. A vida era uma luta constante, marcada por dor e desespero. A esperança, se é que existia, era uma chama bruxuleante, facilmente extinta pela dura realidade de suas vidas. No entanto, mesmo nas trevas mais profundas, uma pequena faísca de esperança persistia. Foi nessa situação desesperadora que Moisés surgiu. Um homem comum, mas com um chamado extraordinário. Chamado por Deus, ele confrontou o faraó, exigindo a libertação do seu povo. Com coragem e determinação, Moisés desafiou o poder absoluto do faraó. O faraó, embriagado por seu próprio poder, recusou. Ele não podia imaginar que um simples pastor pudesse ameaçar seu império. Ele zombou de Moisés e do Deus que ele dizia representar. Sua arrogância e descrença seriam sua ruína. Mal sabia o faraó que sua arrogância colocaria em movimento uma cadeia de eventos que mudaria o curso da história. As pragas que se seguiram foram um testemunho do poder divino. O Deus dos israelitas estava prestes a revelar seu poder e libertar seu povo da escravidão. A jornada para a liberdade estava apenas começando. O palco estava armado para um dos confrontos mais dramáticos da história humana. A travessia do Mar Vermelho seria um evento que ecoaria através dos séculos, simbolizando a luta eterna pela liberdade e justiça. Os israelitas, libertos de seu cativeiro, se viram presos entre o deserto implacável e o Mar Vermelho. Eles haviam escapado das garras do faraó, mas agora enfrentavam um novo desafio, um obstáculo aparentemente intransponível. Atrás deles, o exército do faraó, enfurecido por sua ousadia, se aproximava como um trovão, seus carros de guerra levantando poeira que bloqueava o sol. O som dos cascos dos cavalos e o barulho das rodas dos carros de guerra ecoavam pelo deserto, aumentando o pavor dos israelitas. O medo tomou conta dos corações dos israelitas. Eles olhavam para trás, vendo a nuvem de poeira se aproximando rapidamente, e para frente, onde o vasto Mar Vermelho se estendia até onde a vista alcançava. Teria sua recém-conquistada liberdade sido nada mais do que uma ilusão cruel? A dúvida e o desespero começaram a se espalhar entre eles, como uma sombra escura que obscurecia a esperança. Foi nesse momento de completo desespero que Moisés, agindo com fé, ergueu seu cajado e estendeu a mão para o mar. Ele não tinha certeza do que aconteceria, mas acreditava no poder de Deus para salvar seu povo. Em uma demonstração de poder absoluto que desafiava todas as leis conhecidas da natureza, as águas se abriram. O mar, que antes parecia uma barreira intransponível, agora se dividia, criando um caminho seguro. Um caminho seco e seguro,
se abriu diante deles, permitindo que os israelitas atravessassem o coração do mar. As paredes de água se erguiam de cada lado, como guardiões silenciosos, enquanto eles caminhavam com passos hesitantes, mas cheios de esperança renovada. Isso não foi um mero fenômeno natural. Foi uma intervenção divina, um testemunho do poder ilimitado da fé. A natureza, obedecendo ao comando do Criador, se curvou diante da necessidade de seu povo. Os israelitas, tendo sua fé testada no cadinho do medo e da incerteza, testemunharam o impossível se tornar possível. Eles viram com seus próprios olhos o que a fé verdadeira pode alcançar. Eles depositaram sua confiança em Moisés, e por extensão, no Deus a quem ele servia, e sua fé foi recompensada da maneira mais espetacular que se possa imaginar. A travessia do Mar Vermelho se tornou um símbolo eterno de libertação e fé inabalável, um testemunho de que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé pode abrir caminho para a luz. A abertura do Mar Vermelho, como descrita no livro do Êxodo, tem sido objeto de muito debate e especulação entre estudiosos e cientistas. Este evento, que é um dos mais icônicos da Bíblia, levanta questões fascinantes sobre a interseção entre fé e ciência. Enquanto os crentes a veem como um evento milagroso orquestrado pelo poder divino, outros tentam oferecer explicações naturais para essa ocorrência aparentemente impossível. A narrativa bíblica descreve Moisés estendendo sua mão sobre o mar, e as águas se dividindo para permitir a passagem segura dos israelitas. Alguns sugerem que ventos fortes, talvez uma combinação de ventos do leste e flutuações das marés, poderiam ter feito com que as águas recuassem temporariamente, criando uma ponte de terra que os israelitas puderam atravessar. Este fenômeno, conhecido como vento de empilhamento, tem sido observado em outras partes do mundo, onde ventos fortes empurram a água para longe de uma área, expondo o leito do mar. Outros propõem que um tsunami, desencadeado por atividade sísmica, poderia ter causado um efeito semelhante. A ideia é que um terremoto submarino poderia ter gerado uma onda gigante que recuou as águas antes de avançar novamente, permitindo uma breve janela de tempo para a travessia. No entanto, essas explicações muitas vezes não conseguem explicar completamente o relato bíblico, que descreve as águas formando muralhas de ambos os lados dos israelitas, enquanto eles passavam. A imagem de paredes de água é uma das mais dramáticas e poderosas da literatura religiosa, e desafia a compreensão científica convencional. A comunidade científica, por sua própria natureza, busca explicar o mundo por meio de fenômenos observáveis e repetíveis. Eles conduzem experimentos, analisam dados e tentam encontrar padrões que possam ser replicados. No entanto, eventos únicos e extraordinários, como a abertura do Mar Vermelho, muitas vezes escapam a essas metodologias. Os milagres, por definição, desafiam tais explicações. Eles são vistos como intervenções divinas que transcendem as leis naturais. E são frequentemente aceitos pela fé, não pela prova empírica. Eles residem no domínio da fé, além do alcance da investigação científica. Para muitos, a crença em milagres é uma parte essencial de sua espiritualidade e identidade religiosa. No final das contas, a abertura do Mar Vermelho permanece um testemunho do poder da crença. É uma história que tem sido contada e recontada ao longo dos séculos, inspirando gerações com sua mensagem de esperança e libertação. Seja aceitando-a como um milagre literal, ou buscando uma explicação mais racional, a mensagem duradoura da história, de esperança, libertação e triunfo da fé sobre a adversidade, continua a ressoar em diferentes culturas e ao longo do tempo. A história do Mar Vermelho é um lembrete poderoso de que, independentemente de como interpretamos os eventos, a fé e a esperança têm o poder de transformar vidas e inspirar ações corajosas. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. Obrigado por assistir.